Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre cinema, tá? Eu tô falando daquela mostra do Montgomery Clift, né, que tá lá no Estação Net Botafogo 2, tá? Aqui no Rio de Janeiro, tá? E hoje eu vou falar de um filme chamado Talvez Seja Melhor Assim, um filme de 1966, e que ele é marcado por ter sido o último filme, né, feito pelo Montgomery Clift antes dele falecer, né? Ele praticamente faleceu 2 anos depois desse filme, tá? Na idade de só 45 anos, né? Ele tinha problemas de alcoolismo, ele sofreu um acidente automobilístico muito grave, ele tinha problemas de depressão, então a coisa realmente era barra pesada, né, para ele, né, no caso. Mas vamos falar um pouquinho do plot desse filme, né, que é um filme de espionagem, né, um filme de Guerra Fria, né, que se passa ali na Alemanha Ocidental e na Alemanha Oriental. A gente tem um cientista americano, né, um físico, né, que é interpretado pelo Montgomery Clift, né, que é obrigado, né, pelo serviço secreto americano, pela CIA, né, se bobear, né, que é inclusive interpretado, né, o agente, né, que é da CIA, né, que chantageia esse cientista americano, e ele é interpretado pelo Rod McDowall, né. É interessante a gente perceber isso, né. E o Rod McDowall obriga ele a fazer uma missão, né, porque ele só tem verbas do governo, né, se fizer essa tal missão aí, que é conseguir um microfilme com dados secretos de um cientista soviético, né, que está na Alemanha Oriental, né, cientista esse que está pensando em desertar. E aí esse nosso amigo aí, esse personagem do Montgomery Clift, ele vai para a Alemanha Oriental para tentar esse microfilme, né? E aí ele acaba se envolvendo, né, com esses agentes, né, da Alemanha Oriental, com um determinado agente que acaba inclusive ficando amigo dele, né? Você tem ali uma coisa meio que de espionagem, de contra-espionagem, né, no caso, né? Eles acabam tendo uma relação de confiança, mais ou menos, uma confiança ali desconfiando, né? E o filme ele vai tendo esses meandros todinhos, né? Até que ele consegue o tal do microfilme, né? E os microfilmes não tinha dados que eram tão relevantes assim. Ele mostra isso, né, pro agente da Alemanha Oriental com quem ele fez essa amizade, né? Essa amizade meio estranha aí, né, no caso, tá? E aí ele acaba depois tendo que fugir da Alemanha Oriental. Ele consegue o passaporte desse agente da Alemanha Oriental que tinha confiscado o passaporte dele, né? E ele vai tentar fugir, né, para a Alemanha Ocidental, né? Aí você vai ter uma série de cenas ali onde o nosso Montgomery Clift não vai usar dublê, né? Que ele tem que atravessar um rio, subir, descer parede, subir, descer obstáculos, nadar para lá, nadar para cá, passar por arame farpado, né? Era tudo isso e era ele que fazia tudo isso, né, no caso, né? Ele acaba fugindo, né, de forma bem sucedida, né? E aí esse outro agente da Alemanha Oriental ali, que é meio que amigo dele, meio que não é, vai acabar fingindo desertar, né? Para quê? Para se infiltrar no Ocidente, se aproximar dele novamente e conseguir arrancar dados secretos dele, né? Nessa amizade que está ali, vamos dizer assim, meio que manipulada, né, pelas forças, né, de espionagem da União Soviética, da Alemanha Oriental, coisa e tal. E aí quando ele consegue se infiltrar, esse agente, né, ele finge desertar e consegue se infiltrar, e tem a confiança, né, do personagem do Montgomery Clift, tem a confiança desse agente da CIA interpretado pelo Rod McDowall, né, ele está conversando com eles dentro de um carro, ele desce do carro, vai atravessar a rua, um caminhão atropela ele e mata ele. Aí quando ele está moribundo, né, conversando lá com o personagem do Montgomery Clift, ele chega e fala: talvez tenha sido melhor assim, né, porque eu ia fazer uma tremenda de uma trairagem com você, eu tinha desenvolvido uma amizade com você. Quer dizer, é um filme, gente, que eu vou falar para vocês. Eu particularmente, né, apesar de uma ponta que o Godard faz nesse filme, é um negócio também engraçado, né, de uma curiosidade também desse filme, tá? Apesar de tudo isso, para mim é um filme um tanto quanto mediano, tá? Não é um filme de espionagem que a gente está acostumado a ver, com muitas cenas de ação, com muitas cenas de tiroteio. É uma coisa com um ritmo mais cadenciado, é uma coisa com um ritmo mais lento, é uma coisa cheia de diálogos que
exigem muito a tua atenção, e aí isso acaba tornando o filme um pouco cansativo, né? E aí não tem-se muito para se dizer desse filme, né? A gente tem esse ator aí que teve essa mostra, ele faz um último filme da carreira dele, entendeu? Que tem esse desfecho um tanto quanto de anticlímax, esse filme que tem uma cadência assim muito lenta, coisa e tal, né? E não foi, vamos dizer assim, não foi uma chave de ouro, né? O desfecho da carreira dele por causa disso, né? E ficou até uma cara de anticlímax, não só o filme, como também a carreira dele, né? No caso, né? Então, gente, para encerrar, né, eu falei só de 3 filmes aqui da mostra, né? A impressão que dá é que tinha coisa muito mais interessante também para se falar. Mas, de uma certa forma, apesar desse filme de hoje ser meio complicado, né, ser meio estranho, coisa e tal, a gente teve, né, bons filmes nessa mostra, né? Os dois outros filmes que eu conversei aqui sobre o Hitchcock, dirigidos pelo Hitchcock e dirigido pelo Vittorio De Sica, entendeu? Foram filmes melhores do que esse. Eu vou ser bem sincero para vocês. Esse hoje foi um filme, confesso a vocês, mais fraquinho. Com detalhes de ser um filme colorido, né? A gente tem a oportunidade de ver esse ator, né, atuando, né, na película colorida. É interessante a gente perceber isso, mas ele já estava bem mais envelhecido, né, até pela vida difícil e complicada que ele levava, né? E o que dá pra dizer isso, gente? Não dá pra dizer muito mais coisas sobre esse filme não, tá? É um filme de espionagem meio brando, meio mediano, né? Muito europeu, né? Muito europeu, não tem muita coisa de americano não. Talvez só o Montgomery Clift seja o americano ali mesmo, né? Nessa brincadeira toda. E é basicamente isso. É um filme que não tem muito a acrescentar não, tá? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá? E em outras oportunidades a gente vai conversar mais sobre cinema aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.